Eu tenho medo disso. É sobre isso que eu quero abordar nesse vídeo. Eu tenho medo disso. Aconteceu uma coisa comigo ontem, né, dia 6 de agosto de 2025, que até agora eu estou extasiado. Passei o resto do dia sem conseguir entender, até não consegui trabalhar direito o resto da tarde. Mas o que aconteceu? Gente, eu tenho, como motorista de aplicativo, né, que eu faço bico as horas, né, que me restam, eu já embarquei e desembarquei passageiros e passageiros com realidades deploráveis, sabe? Desprezo total. E é disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo. Por isso, não tente provar para ninguém que você tem o coração bom. Porque o mundo não merece. O mundo não merece a bondade do seu coração. Deixa que Deus faça isso por você. Deixa que Deus faça isso. Já transportei pessoas sem condição de se locomover, de idade, é claro, pessoas jovens, muleta, cadeira de roda. Mas o que me surpreende é que eles saem de casa sozinhos. Mulheres grávidas, gravidez de risco, sai de casa sozinha para ir numa UPA. Pessoas com problemas que precisam de tratamento ortopédico, problema para se locomover, sai de casa sozinhas para procurar uma clínica de fisioterapia. É disso que eu tenho medo. E mais uma vez eu lembro aqui, não tente provar para ninguém que você tem o coração bom. O mundo não merece. Deixa que Deus faça isso pelo mundo. O mundo não merece nenhuma aprovação sua, nenhuma prova sua. O mundo não merece nenhuma prova nossa. Deixa que Deus faça essa prova. Deixa que Deus avalie o seu coração. Mas quando você tiver a oportunidade de ajudar, não negue. Não negue. Esse vídeo eu quero dizer, ontem, é até difícil de falar, né? Mas eu preciso falar e compartilhar isso com vocês. Ontem, dia 6 de agosto de 2025, por volta de 11h30, não me lembro nem o horário mais, sei que já era tarde, já estava virando para tarde. Eu recebi uma solicitação de viagem na Praia da Costa, Vila Velha, no coração da Praia da Costa, bairro nobre de Vila Velha. E eu aceitei aquela viagem, porque você tem livre e espontânea vontade para você aceitar ou não qualquer viagem que venha no seu mapa de viagem, solicitação. Quando eu aceitei essa viagem, imediatamente eu recebi uma mensagem do passageiro me agradecendo por eu ter aceitado a viagem. E ele dizia, olha, até agora todos que eu chamei negaram, eu preciso rejeitar a minha viagem, eu preciso de estar
Eu preciso dessa viagem. Era num bairro onde poucas pessoas, os motoristas não gostam de ir. É um bairro inseguro, digamos assim. Mas eu aceitei. Era de dia. Diz que de dia não tem risco, né? Claro que não é bem assim. Às vezes, durante o dia, é muito mais perigoso do que à noite. Isso depende muito de cada local, depende muito de cada situação, depende muito, não sei da sorte, não sei se depende de sorte, mas depende muito do tamanho da nossa fé, digamos assim. Primeiramente, eu quero dizer aqui, olha, não estou aqui fazendo nada para poder engrandecer, não estou aqui recebendo, não estou fazendo esse vídeo para receber clique, eu não tenho interesse nenhum em ser mídia. Estou compartilhando com você porque eu sei, eu vou compartilhar esse vídeo nas minhas redes sociais, porque eu sei que tem muitas famílias que sofrem com esse desprezo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se estiver ficando chato, não tem problema, você pode, não precisa você assistir, não precisa. Então eu me direcionei ao local de embarque. Eu ia parar do lado direito, mas o passageiro estava do outro lado. Quando eu percebi que o passageiro estava sobre uma muleta. Atravessei a rua, fiz questão, porque é uma questão de humanidade, né? Atravessei a rua, parei o carro. Com toda dificuldade, aquele passageiro embarcou. O passageiro embarcou. Um jovem de aproximadamente uns 35 a 36 anos. Um jovem. E ele sentou do meu lado, ele estava sozinho, mas quando ele se aproximou, eu já percebi que ele tinha muita, mas muita dificuldade para se locomover. E o que é mais impactante, mais dificuldade ainda ele tinha para falar. Durante a viagem, eu tentei conversar, mas eu preferi não forçar a barra, porque em cada palavra que ele falava, ele começava a falar uma palavra e ele, por mais que ele tentasse concluir a sua frase, ele não conseguia. Ele sofria para concluir uma frase. Um bom dia, tudo bem. Ele não conseguia concluir. Ele só falava tudo, mas bem ele não conseguia falar tudo bem a palavra completa, a frase completa. E logo eu percebi que ele tinha furos, marcas, cicatrizes de catéter. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu, por acaso, como era uma viagem longa, uma viagem de mais de 20 quilômetros, aí eu perguntei o que aconteceu. Ele falou que foi um acidente de carro. Um acidente de carro que ele sofreu e deixou naquela situação. Não entrei mais em detalhe porque para não abalar as emoções do passageiro. E eu continuei a viagem, mas aquela ansiedade, aquela vontade de conversar com ele, volta e meia eu falava algumas coisas e tal, mas ele tinha vontade de interagir, mas ele não conseguia concluir a frase que ele queria falar. Tudo bem? Ele estava se direcionando, ele ia desembarcar no Hospital das Clínicas de Maruípe. Ainda falei com ele, na próxima viagem que você fizer, os passageiros rejeitaram a sua viagem porque você colocou o bairro Bonfim. Você coloca o seu desembarque, quando você fizer a solicitação, destino Hospital das Clínicas de Maruípe. Aí ele me agradeceu, percebi que ele me agradeceu e falou que ele não tinha pensado nisso. E aí ele consegui entender alguma coisa. Hospital, estacionamento muito ruim, e eu procurei parar exatamente no desembarque mais confortável e seguro para ele. Parei. Com muita dificuldade, mais uma vez, eu
acendi os alertas, segurei o trânsito, porque o trânsito na parada tinha que fazer uma parada forçada mesmo, para confortá-lo. E ele desembarcou com muita dificuldade. Para minha surpresa, quando ele foi pegar a bengala, eu falei, por favor, deixa que eu feche a porta. Aí eu saí do carro, porque não é o meu costume, né, sair, levantar e abrir a porta por uma questão de segurança. Mas quando eu vi a dificuldade dele, eu falei, por favor, deixa que eu feche a porta do carro. Pode pegar a bengala que a porta do carro não fecha. Levantei, ainda ajudei ele um pouquinho, né? Segurei na mão dele para ele poder. Quando ele saiu, ele soltou um jato de xixi. Se molhou todo. Aquilo para mim foi algo que me desmontou. Ele no meio daquela sociedade, fazendo xixi na roupa. Mas como ele estava de short, aquilo desceu um jato mesmo. Ele estava segurando para não fazer xixi dentro do carro. E para mim, não teria problema nenhum se ele fizesse xixi dentro do carro, porque eu recolheria e voltava e ia fazer a higienização do carro e tudo bem. E aí ele estalou os olhos em mim e falou, e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso entrar. E aí eu tive que ter uma decisão rápida. Eu não sei se eu tomei a decisão certa, eu não sei se eu tomei a decisão errada. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que falei. Eu percebi que não foi eu que falei. Ele falou, eu falei, moço, mas você não pode, rapaz, você não pode. Você precisa entrar, nós estamos no hospital. Os médicos, o seu fisioterapeuta vai precisar entender isso. Ele vai precisar entender isso. E com certeza vai entender. Mas eu estou todo molhado, eu estou todo mijado, eu não posso fazer isso. Vou chamar outro Hugo. Eu falei, não faça isso. Você está com a consulta marcada, você vai perder a consulta, vai ficar no prejuízo de 2 passagens de vinda e volta e você não vai realizar o seu exame, o seu tratamento. Eu poderia ter levado ele de volta para casa. Mas não era interessante para mim. Para mim, o interessante é que ele, para mim, naquele momento, é que ele fosse atendido. Sem brincadeira. Eu vi aquele homem entrando na clínica. É uma imagem que nunca vai se apagar da minha mente. Passos lentos, apoiado numa bengala, entrando no hospital, numa sala de fisioterapia. E eu fiquei imaginando como é que está a sensação desse homem, como é que está o coração desse homem, desse rapaz nesse momento. Ele entrou, ele me ouviu, mas ele não me ouviu. Até onde eu entendo, ele ouviu as palavras que não eram minhas. Ele não poderia voltar, ele não precisava, ele foi ali para que ele precisava realizar aquela fase da vida dele, que era fazer a fisioterapia, independente do que tivesse acontecido, com ou sem xixi. Ele precisava fazer aquilo. Foi isso que eu entendi naquele momento, em fração de milésimo de segundo. E eu vi aquele homem sob uma bengala a passos lentos. O olhar derrotado, o corpo derrotado, entrando dentro de um hospital. Mas ele entrou. Fiquei ali uns 10 minutos me recompondo e eu vim embora. Me recompondo e me perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu deveria ter levado ele para casa? Eu deveria... O xixi para mim não teria problema, já disse. Será que eu deveria ter levado ele para casa, de volta? Será que eu deveria ter deixado... Eu fiz certo ter deixado ele ali? Não sei. Naquele momento eu só senti que eu não podia ultrapassar os meus limites. Meu limite estava ali. O meu papel, a minha missão era desembarcar aquele passageiro ali. E deixei que Deus tomasse conta. Só falei com ele, ó.
Pode ficar tranquilo que Deus está cuidando de você. Ele entrou. Não sei o que aconteceu, porque também não cabe a mim ficar especulando. Só peço a Deus que Deus continue tendo a misericórdia daquele rapaz. Mas o ápice desse vídeo que eu quero chegar é exatamente isso. Por quê? Por que as pessoas falam tanto em amor? Por que as pessoas falam tanto em Deus? Por que as pessoas falam tanto, pregam tanto em Espírito Santo, se tem pessoas que precisam? Eu não estou falando isso porque alguém me falou, estou falando porque eu vivo isso no meu dia a dia. Isso não é comum, mas isso acontece. Eu queria compartilhar um vídeo de uma grávida com gravidez de risco, sozinho saiu, mas eu não fiz para não ficar aqui me expondo e nem expondo as pessoas. Um outro senhor saiu, desceu de um apartamento com um par de bengalas, sem condição de se locomover, muita dificuldade, levar exatamente também para uma clínica de fisioterapia. Por que o mundo é tão injusto? Por que as pessoas são tão injustas? E você fala comigo em família. O que é família para você? O que é família para você? Onde é que está a sua mãe? Quem é a sua mãe? Quem é seu pai? Quem é o seu irmão? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Um beijo no seu coração.